Preparando o Domingo. Alô, você que participa agora conosco do programa Preparando o Domingo, este domingo de festa, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos desta liturgia e para isso vamos nos preparar, colocarmos-nos em oração, rezar, invocar o Espírito Santo de Deus para que nos ilumine, nos abra a inteligência, a compreensão, nos dê a graça, o dom do acolhimento desta palavra que hoje vai ser dirigida a nós, a cada um de nós. Cristo ressuscitou realmente, Ele está em nosso meio. Rezemos então para iniciar este nosso encontro de hoje. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos e diz assim: Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Esse pequeno trecho da famosa homilia, podemos dizer assim, da primeira pregação que os apóstolos fazem logo depois de Pentecostes, para anunciar aquilo que estava no coração deles e que eles viveram durante os dias em que puderam compartilhar da presença de Jesus ressuscitado. Esse é um texto que nos mostra como que os primeiros cristãos receberam aquele anúncio maravilhoso, que afinal aquele homem com o qual eles haviam se acostumado a caminhar juntos pelas ruas, pelas vielas das cidades de Jerusalém e da Galileia, pôde agora, depois da sua morte, ressuscitar e assim apresentar-se diante deles. É algo que é extraordinário se nós imaginarmos apenas a realidade como tal, alguém ressuscitou. Mas aqui os discípulos trazem uma consequência ainda maior. Não apenas ressuscitou, não apenas trouxe para a gente uma esperança diante daquilo que é a única certeza que a vida nos traz, que é a morte. A esperança de uma vida que surge depois da morte de Jesus seria já extraordinário. Mas notemos que o final desse texto, ele vai dizer: os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê recebe em seu nome o perdão. Veja que aquilo que é chamado como uma boa nova para o discípulo, para Pedro, é o perdão. Chegou-nos o perdão. É a compreensão, de alguma maneira, de que a morte representasse algo que nos limitava diante de Deus, diante da vida, e que o perdão é uma espécie de restauração. E é bem bonito de imaginar que dos primeiros frutos da ressurreição é justamente o perdão, a reconciliação. E a gente assim vai compreendendo que ressuscitar não é apenas porque depois da morte vamos voltar a viver, mas ressuscitar representa um renascer já nesta vida, e a chave é o perdão. O perdão abre portas, abre a capacidade da gente de recomeçar, é reinaugurar quando a gente perdoa. Não somente reinaugura na gente, né, naquele que perdoa, mas reinaugura também no outro que foi perdoado uma chance de ser melhor, de sermos pessoas melhores. Acho que é nesse sentido
que a gente, quando celebra a ressurreição, nós todos cristãos fazemos nos recordar. Jesus, quando estava perto da sua morte, quando estava no Getsemane, no Horto das Oliveiras, né, chorando, pedindo ao Pai, passa de mim este cálice, porque ele estava ali em lágrimas, porque afinal Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar, sabia que a vida é um grande dom. Este dom da vida precisa ser valorizado por cada um de nós. Não temos o direito de imaginar que, porque esperamos na ressurreição, que esta vida não deve ser valorizada ao máximo, cuidada, protegida. E, portanto, a imagem do perdão é algo que restaura. É a imagem daquilo que restaura dentro da gente a vida, que é aquilo que é o pecado, morre, mata. Por isso ele fala do perdão dos pecados. O pecado representando a morte, o perdão representando, portanto, a vida. E pecado é tudo aquilo que, de fato, destrói a vida que Deus nos deu. Esta vida que é espiritual, esta vida que é também moral, né? A vida moral dentro da gente, porque afinal tem a ver com a nossa capacidade de se colocar diante do outro com uma consciência limpa, pura, com um desejo sincero de desejar o bem. Então essa dimensão ética da vida também precisa ser restaurada algumas vezes, né? Afinal, depois que a gente comete um grande erro, se formos lembrados sempre pelo erro cometido, sem nunca receber o perdão da reconciliação, isso vai nos matando aos poucos. Então é preciso também uma restauração ética para que todo mundo tenha direito de novo à vida, a recuperar-se, digamos, do mal, do erro cometido. É assim então que a gente vê esse grande dia da ressurreição também como um grande dia da reconciliação com Deus, com a humanidade, com nós mesmos. E aí vai dizer o Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A grande alegria da vida que é celebrada na ressurreição. A carta de São Paulo aos Colossenses vai dizer: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Um texto bonito, que é quase um hino, a gente pode dizer, né? Um hino que eleva a nossa consciência daquilo que representa crer em Jesus Cristo ressuscitado. Para dizer, não é uma crença intelectual, em que eu faço, quem sabe, uma ideia sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a existência, e digo assim: Cristo ressuscitou, vamos ressuscitar. E aquilo ficasse apenas de um plano muito do conhecimento. Não é o fato que conhecemos essa ideia de Cristo ressuscitado que faz com que as coisas por si se tornem diferentes. É preciso que a gente também se esforce. É isso que o texto diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Então, esforçai-vos para elevar a mente a uma dimensão da vida que ultrapassa esse limite. E eu acho que é bem interessante pensar a ressurreição desta outra forma, que é a forma do otimismo. Porque, afinal, se há ressurreição, se há vida após a morte, então podemos nos tornar esperançosos de um dia alcançá-la e, para isso, nos tornar dignos desta vida. E ali entra esse otimismo que todo cristão deve ter em relação ao ser humano. Este otimismo que diz assim: somos sempre capazes de mudança, de transformação, de conversão. Podemos sim nos tornar dignos da vida eterna, da ressurreição, porque Cristo a conquistou por nós. Esse é o grande otimismo ético que cada cristão pode ter graças à ressurreição. Porque afinal, gente, se a morte fosse a última palavra e não houvesse nenhuma outra esperança, que razão teríamos de fato para buscar ser pessoas melhores? Até poderíamos, por amor à humanidade, buscar isso, e devemos, e são tantos aqueles que, por amor à própria humanidade, dedicam a sua vida nos campos de refugiados, nos lugares mais difíceis. Eles entram, não porque estão ali motivados, porque Deus os enviou, mas por amor à humanidade, aquela humanidade sofrida. Isso é tão profundo dentro da gente, que a gente vê que o Espírito de Deus já colocou dentro de nós essa sensibilização para o problema, para a vida do outro que sofre. Mas quando dizemos isso, dizemos já de um ponto de vista em que nós nos reconhecemos chamados, imbuídos a fazer algo pelo outro, pelo irmão. Mas o otimismo cristão vai nos dizer que é possível sempre esperar na mudança, na transformação, na melhoria da vida do outro. E desse ponto de vista ético. Por quê? Porque cremos na ressurreição. Porque a vida nos convida a nos tornar dignos dela, desta vida presente, e dignos da vida que se anuncia com a ressurreição. É isso que então a gente pode dizer: este domingo enche o nosso coração de esperança e de otimismo. Vamos então agora escutar o Evangelho.
este anúncio da ressurreição que nos vem pela palavra do evangelista. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Cristo é um evento difícil de descrever. Afinal, nenhum dos discípulos pôde presenciar o momento em que Jesus sai do túmulo vivo. Ninguém pôde testemunhar isso. É algo difícil de descrever o que significa mesmo que alguém está ressuscitado depois de ter passado pela morte. O texto bíblico deixa isso claro. Afinal, a primeira coisa que os discípulos podem testemunhar é: o túmulo está vazio. E foi aquilo que nós vimos hoje no Evangelho. Maria Madalena, que diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, acreditando que foi o corpo de Jesus que foi roubado. E os discípulos que vão e chegam lá e, ao encontrar as faixas de um lado e do outro, percebem que ninguém que rouba um túmulo, ou melhor, que rouba um cadáver, estaria interessado em desfazer-se das faixas. Logo, ele não foi roubado. Jesus simplesmente saiu dali, libertado das faixas que o prendiam, faixas que representavam a sua morte. As faixas da morte e o túmulo vazio faz com que os discípulos possam ver e acreditar que, afinal, ali ele já não está mais. Ali, o lugar da morte, não está mais Jesus, ele não está mais preso a este lugar de morte que representava o seu túmulo e os panos que o cobriam. É daí, então, que a gente vê que nenhum dos discípulos diz o mesmo que Maria Madalena: tiraram o corpo do Senhor. Não, ele não está ali. Ele ressuscitou. Ele simplesmente ganhou vida novamente, porque aquilo que o prendia à morte já não o prende mais. A pedra que estava sobre o túmulo, os panos que o enfaixavam. Tudo isso é a primeira mensagem cristã. A morte não foi capaz de deter Jesus. Ele foi capaz de superar a morte e entrou na vida. Esse é o grande sinal do túmulo vazio. Isso significa que, por mais que não saibamos descrever como é o corpo de alguém ressuscitado, podemos descrever que este corpo não mais pertence à morte. Por isso o túmulo só pode estar vazio. Mas o que é a ressurreição? Isso nos prenderá para sempre na grande interrogação de como é que é ressuscitar. Sabemos apenas que Jesus retoma a sua vida, retoma na vida em suas mãos. Ele não está mais ali, mas está de alguma maneira presente no meio dos discípulos, nos encontros que fará com os discípulos depois de ressuscitado, para demonstrar o quanto a sua vida supera tudo aquilo que poderia, digamos, prendê-lo. Essa é a esperança cristã, que a morte esteja vazia, que na morte nenhum de nós possa permanecer, porque o sinal do túmulo vazio nos recorda que ela foi vencida, o último inimigo, que poderíamos dizer assim, que atrapalharia, que colocaria um obstáculo à vida como um dom dado por Deus. Essa é a grande mensagem da ressurreição. Deus nos deu a vida como um dom e nada poderá detê-la, porque este dom é um sinal do seu amor. O dom da vida é a maior demonstração do amor de Deus. Por isso, a ressurreição de Cristo quer nos dar este sinal, o sinal de que o amor de Deus supera tudo e não nos permitirá a morte como um lugar definitivo, mas ao contrário, é a vida o lugar definitivo que Deus reserva para cada um de nós. É essa grande mensagem de esperança e de otimismo que a palavra de hoje quer nos trazer deste dia bonito de Páscoa, dia de ressurreição.
Senhor, nós te agradecemos pelo dom, o dom da vida, que mais uma vez, pela festa da ressurreição, podemos celebrar. Ajuda-nos, portanto, a reconhecer neste dom, o dom da ressurreição, o dom que restaura dentro da gente tudo aquilo que um dia foi morte. As decepções, as tristezas, as angústias, tudo aquilo que vai nos abatendo, nos deixando desconsolados, ou quem sabe a morte de alguém querido que nos deixou sem esperança. Neste dia da ressurreição, a graça da ressurreição possa nos invadir e nos fazer recuperar dentro de nós tudo aquilo que um dia nos abateu, nos destruiu. Que a tua ressurreição ressuscite dentro da gente a vida, as forças vitais que tantas vezes nos fazem esmurecer. E sejamos sempre esperançosos e otimistas para que possamos lutar por um mundo melhor. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é aproveitar a ocasião que a ressurreição nos oferece para buscar transformar dentro da gente tudo que é sinal de morte em vida. Sabe aquele vício que faz a gente perder tempo e ficar o tempo todo buscando somente pela repetição, saciar um desejo que a gente nunca vai conseguir porque a gente sabe que aquele não é o caminho e a gente vai caminhando para a morte. Sabe que tantas vezes a gente guarda mágoa, ressentimento, sem perceber que é um veneno que a gente toma todo dia esperando que o outro morra, mas quem está morrendo é você? Aproveita as ocasiões que a vida te oferece, recupera, portanto, a tua autoestima, faz com que a vida, aquela que Deus nos dá, seja para você o maior dom, a maior manifestação de amor que você pode ter, e assim recupera o teu entusiasmo, a tua alegria e coloca diante de Deus tudo aquilo que você é. Faz este exercício, deixa de lado os sinais de morte, abraça a vida. Preparando o domingo.